ministrava sempre de calça preta e bota, jaqueta, blazer. E até no verão eu cantava de bota, mas é porque minha perna era toda roxa. Toda roxa. E tinham fases, né? A primeira fase eu fiquei toda roxa. A segunda fase foi quando eu achei que eu tinha sido atacada por carrapatos, mas não eram ataques de carrapatos, eram o corpo mesmo, criando pequenos furinhos, assim, Sim. pelo corpo todo. Porque você estava na fazenda durante um período, você achou que Eu isso- pensei que eu tinha sido picada por carrapato. O médico riu muito de mim. Eu falei assim, doutor, eu acho que eu fui picada de carrapato, porque olha aqui. E ele falou, não, isso não é carrapato. Era parte do processo da doença mesmo. E aí veio a parte final, graças a Deus, né? O que acontece com essa doença? Primeiro, ela inflama as veias começam a se romper, ela continua num processo inflamatório do corpo, inflamam os órgãos, e quando os órgãos se rompem, é fatal. E aí ele falou assim, olha, você é um diamante preto, é raríssimo, raríssimo, raríssimo. Por isso que nenhum dos outros médicos descobriram que você tinha. Porque isso é uma doença que ninguém jamais pesquisa. Eu acho que foram, se eu não estou enganada, foram 6 casos no Brasil, que já foram, né, assim, até hoje. E aí ele falou assim, então você é um diamante preto. Agora, eu vou ter que te dar um remédio... Que é um dos mais raros. Que é um dos mais que raros. existe, assim, Exatamente. você estava dentro de uma raridade. Né? Ele falou assim, eu vou Meu ter pai. que te dar um remédio que você teria que fazer um teste para tomar ele. Mas a gente não tem tempo para você fazer esse teste, né? Demora mais ou menos 30 dias o teste. Então, eu vou arriscar e eu vou te dar um remédio antes. Aí ele brincou assim, mas não é possível que você é um diamante rosa, porque esse remédio, 0,001% da população é intolerante a ele. Não, você não vai ser um diamante rosa, né? Ele falou, pode tomar. Eu era o diamante rosa. Eu não podia tomar o remédio. Olha isso, meu. E quando eu tomei o remédio, meu fígado inflamou. E aí foi o meu primeiro órgão a inflamar. Com isso tudo, eu apresentei e ministrei e preguei o Congresso Moças Diante do Trono. Profetizei cura para muitas jovens, orei por muitas jovens, porque eu entendo que não é porque eu estou doente que Deus não é um Deus que cura. Deus é independente como eu esteja. Ele sempre é. E nesse processo todo eu recebo uma ligação lá de Manaus. E aí eu não estava atendendo as igrejas mais em viagem por 2 motivos. Ninguém estava, porque era Covid. Sim. E você porque eu tinha não que se podia. cuidar também. Eu não tinha sistema autoimune, eu não podia pegar um voo. Manaus são 6 horas de voo. E aí eu recebo uma ligação de uma pastora de Manaus, de uma agenda que estava marcada, né, antes de eu adoecer. E ela falou assim, oi, Lu, tudo bem? Eu tô ligando pra... Aí eu pensei, né, cancelar, Covid. Ela falou assim, pra confirmar. Olha isso. Você lembra que teve falta de oxigênio em Manaus, etc, né? Muito. E aí ela me liga, eu tô ligando pra confirmar. E aí eu tava pronta pra falar com ela, né, pastora? Infelizmente eu não vou poder ir e tudo. E aí quando eu fui falar com ela, o Espírito Santo falou assim comigo, você vai. Eu falei, quê? Por isso que é lindo ver essa vida com Jesus, porque é muito doida, é uma montanha russa, só que só vive milagre quem aceita viver o impossível. E você tinha validação dos seus pais, assim, porque eu sei como que os seus pais são, então eu imagino que eles passaram durante esse momento do diagnóstico dessa doença e tudo mais. Quando você recebe esse pedido da pastora, essa confirmação da pastora, você ir para Manaus, que a gente sabe, todos os lugares do Brasil foi muito atacado, mas lá teve uma grande deficiência no momento, né, do pico do Covid. Você falou que o Espírito Santo te confirmou. E sua mãe e seu pai? Como é que eles reagiram? Eu falo que Deus é Deus. Então, Deus trouxe paz para todo mundo. E é algo que só Deus é capaz de fazer. Porque no universo normal, meu pai e minha mãe, você sabe, meu pai e minha mãe, eles são muito apegados comigo, são muito carinhosos. Eu acho que jamais, numa mente normal, eles me deixariam ir. Mas eles deixaram. E eu liguei pro doutor e eu falei, doutor, como que eu faço para ir para Manaus? Ele, não vai. Eu falei, não, doutor, Deus mandou eu ir, como que eu faço? Aí, sabe aqueles alienígenas que a gente encontrou no aeroporto? Que com máscara, face shield, não sei o que lá das quantas. Era eu indo pra Manaus. E assim eu fui. E quando eu fui pra Manaus, eu cheguei lá.
minha mão já... Essa doença, ela não é só essa doença. Ela puxa outras doenças. Sim. Então, ela desenvolve. Tem gente que desenvolve junto e no meu, a perspectiva é que fosse dentro de um ano. Então, dentro de um ano, o médico falou que eu teria lúpus, artrite e artrose, por causa das inflamações. Então, quando eu peguei o voo, eu voltei, todos os meus dedos, assim, descamavam. E doía pra pegar as coisas, sabe? Tipo assim. E eu cheguei em Manaus muito mais roxa do que eu tinha saído de casa. Porque eu tinha viajado. Eu fui com um dos meus músicos que diz ele que não lembra nada da viagem, porque ele só orava pra eu ir e voltar viva. E quando eu cheguei, essa é a parte mais linda. Quando eu cheguei, tinha uma salinha, sala pastoral, assim, né? O pessoal chama de sala VIP, mas eu não gosto desse termo. Aí tinha a sala ali e quando eu entrei, tinha um cara tomando soro na veia. O que eu achei que era soro na veia. E uma enfermeira. E eu falei assim, o senhor passou mal? E esse cara virou e falou assim, não, eu não passei mal, não. Eu tô fazendo minha última sessão de quimioterapia. Falei, quê? Ele falou assim, eu não quis deixar de vir. Olha. E eu tenho um câncer terminal. Eu tenho um câncer de 11 centímetros. E eu vim pra cá e eu tô fazendo minha última sessão de químio. E quando ele falou isso, eu esqueci que eu tava doente. E eu saí correndo, eu ajoelhei nos pés dele e eu comecei a orar. E eu orava e eu falava, Senhor, cura a vida desse homem, Deus, cura a vida desse homem. O Senhor morreu na cruz pelas nossas dores e enfermidades também, Senhor, cura a vida dele. E eu orava por ele. E, de repente, a pastora encostou em mim e ela falou assim, Lu, sua banda já tá lá em cima, os meninos já estão tocando. Eu saí correndo, eu falei assim, você tá curado, você crê? Aí ele, amém. E eu saí correndo e fui ministrar. E quase 99,9% dos congressos eu faço o louvor e a pregação, mas nesse era só o louvor. E aí eu falei assim, eu ministrei, foi um poder, assim, poucas vezes eu senti esse poder do Senhor nessa ministração. Eu acho que literalmente, né, era entre vida e morte ali. Sem dúvida. E quando terminou a minha ministração, eles falam, com vocês o pastor da noite. E entra o cara. Meu pai. O cara... Gente, pensa, a ministra do louvor estava doente e o pastor estava morrendo de câncer. Muita luta, meu pai. E aí, nisso, ele vira e fala assim, tem 11 anos que eu luto contra o câncer e eu já estou no estágio terminal, mas enquanto eu viver, eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. E ele começou a pregar e eu lembro que eu falei, nossa, 11 anos que as pessoas oram por ele, quem sou eu? E saímos de lá, eu voltei, né, pro lugar onde eu estava e quando eu fui tomar banho, assim como no começo desse testemunho, eu tirei a roupa e eu não tinha mais nenhum hematoma. Meu pai. Enquanto eu orava para que outra pessoa fosse curada, Deus me curou. E o mais lindo, pastor, é que quando eu voltei, eu liguei pro meu médico, eu falei assim, doutor, eu fui curada. E ele falou assim, olha, não tem como, você tá tomando seus antidepressivos? Ele tinha me dado para eu entender a situação. Eu falei, não tô, porque eu não tô precisando disso. E eu não sou contra quem toma, não mesmo, Claro. mas eu tava tranquila com a situação. Eu falei assim, eu fui curada. Ele falou, não tem jeito de você ter sido curada, isso é uma doença que não tem cura. Eu falei, quando eu voltar, você vai me ver, eu fui curada. E quando eu voltei, ele e os 15 médicos atestaram que eu fui a primeira pessoa a ser curada dessa doença. E eles falam, né, que doenças que são autoimunes, como a que eu tive, elas não podem ser consideradas cura antes de 5 anos. Sim. Elas precisam ser chamadas de remissão. Mas o próprio médico disse, no seu caso, Lu, só pode ser uma cura mesmo, você tem uma fé muito grande, porque mesmo que houvesse uma remissão, seria impossível os hematomas sumirem. E, para finalizar, nesse dia que eu recebi o atestado de cura, eu estava lançando a música Tudo é Possível, que foi a música da história, e eu recebo um WhatsApp. E esse WhatsApp falava assim, oi, Lu, tudo bem? É o pastor que ministrou com você em Manaus. A pastora Luciana, que era a pastora que nos convidou, me passou seu número e eu queria que você visse esse documento que eu tô te mandando. E quando eu abri o documento, falava assim, e nenhuma célula cancerígena se encontra mais presente. Meu! Esse é o nosso Deus. Gente, olha...